Será que as nossas atitudes podem influenciar a forma com que a gente vai passar doenças para os nossos filhos? Será que existe alguma forma de evitar alguma doença? Na live de hoje eu vou explicar exatamente para vocês o que é epigenética, como que a gente pode influenciar na saúde dos nossos filhos antes de engravidar, durante a gestação e depois do parto. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Sejam bem-vindos. Sejam todas bem-vindas à nossa live de hoje. Muito bom ter vocês aqui. Hoje vai ter uma live super especial que eu vou fazer junto com a doutora Denise Leles. O pessoal entrando aqui, eu já quero convidar ela, logo devem já entrar. Essa live ela tem um motivo super especial, porque se gerou uma polêmica no último mês e é muito importante que a gente converse sobre isso. A gente vai falar de um tema que eu acho muito importante e que, fazendo uma meia-culpa, em geral eu não falo muito sobre isso durante as lives, eu foco muito em como conseguir engravidar, mas às vezes a gente acaba deixando de falar sobre como engravidar de uma forma saudável, como engravidar e ter filhos saudáveis. Então acho que vai ser muito legal a live de hoje, vai ser um aprendizado para mim também e eu espero que vocês gostem. A doutora Denise deve estar entrando logo. Para participar. Enquanto ela entra, eu queria saber se está tudo bem com a transmissão de hoje. Se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. Se vocês estiverem conseguindo me ver bem, me ouvir bem, quero que vocês deem uma nota aqui no chat, por favor. Uma nota de 0 a 10. 0 quando você não está me ouvindo, 10 quando está ótimo, está vendo bem, está ouvindo bem. Então dá uma nota para mim aqui, por favor, para eu saber se está tudo bem com a transmissão. Hoje eu estou com um fone um pouquinho diferente para conseguir fazer a live junto com a doutora Denise, então... Oi, Denise! Tudo bom? Boa noite! Seja bem-vinda à nossa live. Obrigada, muito obrigada, Lê, pelo convite. Obrigada, é uma honra estar aqui. Não, muito bom estar aqui com você. O pessoal aí já está perguntando, né, qual que é o tema da live de hoje. Eu estava explicando exatamente isso. Então, antes de explicar o tema da live, pedi para o pessoal dar uma nota aí para mim, saber se está tudo bem com a transmissão. Estou vendo que está tudo bem, também estou conseguindo te ouvir bem. E para quem não conhece, eu falei hoje no Stories, a doutora Denise Leles, ela foi minha professora durante a faculdade, né, quando eu passei no estágio de pediatria. Abafa isso. Pula essa E parte. a gente aprendeu muito. Foi muito bom, a gente aprendeu muito sobre pediatria. E depois, hoje, ela é pediatra dos meus 2 filhos, do Leonardo e da Manuela. E ela tem especialização em nutrologia, né? Tem doutorado na USP. Então, uma pessoa que vai ajudar muito a gente aqui a entender. Eu também espero aprender bastante hoje. E que a gente sempre foca muito aqui no meu perfil para falar como engravidar, como conseguir a gestação. Mas a gente acaba mudando o foco um pouco de uns anos para cá, porque realmente era muito difícil engravidar num tratamento de fertilização in vitro. E não que hoje seja fácil, mas a gente tem conseguido um resultado muito legal. Então a gente passa só do vamos engravidar para vamos engravidar de forma saudável, ou vamos ter filhos saudáveis, né? Então acho que o tema da live de hoje vai ser muito bom para isso. E numa conversa nossa, né, eu com a Denise, a gente estava comentando dessa polêmica, né? Uma influenciadora, ela falou que ela tinha feito uma dieta para modulação epigenética e assim ela tinha zerado todas as doenças do filho dela. E quando a gente conversou disso, eu até tinha falado, ó, várias pacientes estão me perguntando sobre isso e aí a gente combinou de falar. Então se apresenta um pouquinho aí, já falei demais hoje. Hoje eu quero mais ouvir do que falar. Bora lá, vamos sair trocando. Eu gostei muito do que você falou, vamos engravidar de forma saudável, porque isso para a gente, pediatra, impacta fortemente. O que eu mais vejo, Ale, no nosso dia a dia é as mães se preparando muito para o parto, para a gestação e para o parto. Aí chega o neném e começa tudo de novo, né? Todas as dúvidas. Então, as mães chegam muito preparadas para viver a gestação e o parto e muito pouco preparadas para viver a primeira infância do bebê.
E então, quando você fala em engravidar de forma saudável, isso já, o engravidar, a concepção já está impactando na saúde do bebê fortemente. E eu sou uma grande fã desse assunto, eu estudo bastante epigenética, a teoria DORA, que é a origem desenvolvimentista da saúde da doença. Então, a gente tem cada vez mais tentado trazer a pediatria para antes, né? Para a pediatria para atuar durante a gestação. Aliás, acho que nós já deveríamos estar fazendo isso. Engravidou, tem que ir no pediatra. Hoje, o nosso interesse na saúde do bebê vem muito ainda durante a gestação, né? Acontece muito durante o que vocês estão fazendo lá durante a gestação. Então, essa nossa parceria, mais do que passou da hora da gente conversar mais e fazer isso acontecer na prática também. Então, muito importante a nossa conversa, que seja a primeira de muitas, né? Boa, 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 perfeito. Eu acho que até foi bom que a gente esperou um pouquinho a polêmica passar para conversar do assunto, porque Uhum. realmente é um assunto muito importante. Aí, no meio de uma polêmica, os ânimos estão tão exaltados É, que a gente acaba perdendo o foco. E então, assim, primeira coisa que se trouxe, né, a palavra de modulação epigenética, que isso seria capaz de zerar as doenças. Então, primeiro a gente precisa entender o que que é epigenética, né? Você falou que você já está estudando perfeito. bastante esse assunto. Então, explica para o Isso. pessoal um pouquinho o que que é exatamente epigenética. Então, até vou falar de um jeito resumido, tá? Até mais ou menos Claro. aí a década de 70, eu tinha muito interesse em conhecer o genoma humano foi estudado aí até o início dos anos 2000, quando ele foi completamente, em teoria, decifrado e estudado. Antes eles estudavam o genoma de outras espécies. Conseguimos terminar de decodificar o genoma humano em 2001, mais ou menos 2001, 2002. E aí eu lembro, né, eu sempre coloco isso nas minhas aulas, uma capa da Time, da revista Time, escrito lá. Bom, agora a medicina acabou, né? Porque agora a gente tem a genética e todo mundo vai sair com o teste do pezinho, que vai ser um genoma. Acabou, o médico não tem mais papel, né? E a gente percebeu que não é bem assim, né? Muito pelo contrário. Então, o genoma, ele não é estático. O nosso genoma, ele é dinâmico. E ele interage demais com o ambiente em que a gente está, tá? Então, sim, o que a gente come, o nosso estresse, o nosso sono, a poluição, a vida que a gente leva no geral está, de alguma forma, alterando, modulando o nosso genoma, o nosso código genético. Mas não da forma que foi falado, né? Você tira gene, coloca gene, você não tira e coloca gene. Esses genes podem ser ou não ativados por alguns fatores ambientais, tá? Então, nós sabemos, por exemplo, desde a década de 70, a pediatria sabe muito disso, que mulheres que passam fome durante a gestação têm crianças com mais tendência a ter obesidade no futuro, tá? E mulheres que, depois, mais recentemente, mulheres que também ganham peso demais durante a gestação, também a criança tem tendência a ter outras doenças no futuro. Não é uma condenação, mas é uma tendência que conversa com outros fatores também dinâmicos e que acaba levando a esses desfechos, né? E aí, há muito tempo já, a gente vem falando da programação metabólica, da modulação epigenética. O epi significa por cima de, em cima de. Então, em cima da genética vem um fator que atua naquele gene, mas sem tirar e colocar gene. Você ativa ou não ativa esse gene por fatores epigenéticos. E hoje a gente sabe, Ale, inclusive os mecanismos moleculares envolvidos nisso, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que o mecanismo de metilação de DNA é o mais envolvido. E a gente sabe também, que é o mais interessante, que as alterações epigenéticas que acontecem durante a gestação e na primeira infância, elas são transmitidas para a próxima geração. Então, os filhos dos nossos filhos vão ser impactados pelo que aconteceu durante a gestação. Então, tinha uma fala, né, que todo mundo falava, eu sou o que eu como. Aí a gente começa a brincar, não, eu sou o que minha mãe comeu. Não, peraí, eu sou o que minha avó comeu, né? Porque hoje a gente já sabe que isso é transgeracional. Então, a saúde da mulher antes de engravidar, que é justamente onde vocês atuam, né? Ela já está impactando na próxima geração, antes dela engravidar.
tá? O estilo de vida, principalmente da mulher, impacta a saúde do bebê no futuro. E do homem também, que a gente achou que era só as mulheres, né? Mas o homem também. Tem muito estudo mostrando que a qualidade do espermatozoide interfere não só no sucesso da concepção, mas também na saúde do bebê. Então, homens, por exemplo, que emagrecem 10 quilos antes de engravidar uma mulher, né? Que antes da concepção. Isso interfere na saúde do bebê, na qualidade do espermatozoide. Então, resumindo, todo mundo tem que se cuidar e comer direito. Comer bem, de Legal. preferência. Perfeito, perfeito. Essa parte de epigenética a gente acaba também tratando bastante lá no dia a dia do consultório, principalmente uma situação que a gente sabe que o nosso material genético, né, vem do óvulo e do espermatozoide. E o embrião que vai ser formado, ele vai trazer metade das características do óvulo, que seria da mãe, e metade das características do espermatozoide, numa gestação natural, que seria do pai. Mas dentro dos tratamentos de reprodução assistida, a gente pode utilizar outros tipos de gestação, que é, por exemplo, na ovodoação. E aí as pacientes sempre nos perguntam, né, mas se eu fizer uma ovodoação, que é pegar óvulos de uma mulher diferente e colocar no seu útero para que você engravide, por exemplo, uma mulher que está no quadro de menopausa precoce, eu vou passar alguma coisa no meu DNA, da minha característica genética? Porque às vezes você ouve, né? Poxa, aquela fica cada vez mais parecido com a mãe, às vezes até uma criança que foi adotada, parece que fica bem parecida com aquela da família. E o que a gente fala é que não, né? O material genético, ele não muda. Você nasceu com ele e vai morrer com ele, isso que você falou. É impossível você tirar um gene do material genético. Você vai nascer com, pelo menos hoje, né? O nosso conhecimento atual, a gente não tem tecnologia para retirar um DNA. Talvez a gente chegue num momento nisso, mas a gente hoje não consegue tirar um gene, mas a gente consegue, de forma muito simples, a gente consegue talvez ligar um gene ou desligar um gene. Então isso é uma coisa, e nesse tratamento de ovodoação é isso que eu falo para os pacientes, que você não vai mudar o material genético do bebê por ele estar dentro da sua barriga, mas a gente consegue mudar a forma como que aquele material genético vai ser interpretado, aquele manual de instrução, como que ele vai ser lido, para o bem e para o mal. E além da alimentação, até questões psicológicas, o estresse, a ansiedade durante a gestação, isso sim vai influenciar, e é bem legal isso que você trouxe, né? Que não só dos nossos filhos, mas talvez até dos nossos netos. Então eu vou passar alguma coisa para o meu filho, para minha filha, e ela vai passar para o meu neto, para a filha dela. Então isso traz um alerta e até uma preocupação, né? Não é só engravidar, não é só conseguir o positivo, mas é tentar conseguir o positivo de forma saudável. Esse assunto, Ale, aparece muito no consultório, né? E a gente tem uma excelente notícia em relação a isso. Eu acho bem interessante pensar nos pilares, né, de impacto da alimentação. Então, você impacta a saúde da mulher antes de engravidar, você modifica epigeneticamente o material genético, você, durante a permanência do bebê intraútero, você está mudando o sabor do líquido amniótico, você está modificando aquele bebê intraútero. Depois você vai modificar, por exemplo, o sabor do leite materno. Mas o mais importante impacto que existe de alimentação saudável é o comportamento dos pais, tá? Então, eu vou te falar um estudo que eu sempre uso nas minhas aulas, que eu acho que é um divisor de águas para a pediatria, tá? Para você ter uma ideia, a amamentação exclusiva até 4 meses, que é uma raridade no Brasil hoje, tá? O nosso número está em 24% até 4 meses, tá? Protege contra a obesidade infantil em ter mais ou menos 20%. Tá? A proteção da amamentação exclusiva é em mais ou menos 20%. Quando a gente fala em comportamento, exemplos parentais, interação parental, o estilo de vida saudável previne a obesidade infantil em 75%. Tá? Nossa. Olha o poder do comportamento, que é a última coisa que a gente aprende na faculdade. Eu brinco com os meus alunos que as aulas terminam assim: diabetes, comer direito, fazer exercício, dormir bem, reduzir o estresse. Acabou a aula. Eu falo, a aula deveria começar aí, porque é isso que a gente não sabe fazer, né? Mudar o comportamento dos nossos pacientes. E se a gente conseguir, isso eu sempre
falo categoricamente, melhorar o estilo de vida de uma gestante, e eu já vou falar o que é estilo de vida, tá? Melhorar o estilo de vida de uma gestante é a intervenção pediátrica mais importante que existe, tá? Porque isso vai impactar não só durante a gestação, mas durante toda a primeira infância, que é quando tudo se constrói. Não adianta você querer que o adolescente coma bem. O adolescente vai refletir a infância, né? Quer dizer, adianta, tem muita coisa para fazer, mas é muito mais trabalhoso. Difícil, sim. Então, isso que você falou é genial, assim, é muito legal você falar isso para essas mães que engravidaram por ovo-doação. 50% do fenótipo desse bebê está definido geneticamente. Os outros 50% é problema dela, do que ela vai fazer com isso, com esse material genético, como você falou, como ele vai ser interpretado. Existe uma analogia muito legal de genética e um filme, como se a genética humana fosse um filme. A epigenética seria o diretor do filme. Então, você pega a mesma história e dá pro Tarantino e pro Almodóvar, não vai sair o mesmo filme, né? Então, a epigenética é o diretor. Então, é bem importante a gente lembrar que não existe causa única e efeito para desfechos multifatoriais. Então, estresse, depressão, sei lá, qualquer desfecho que você tenha medo no futuro, eles não são unifatoriais, não é só genética, não é só alimentação. São vários fatores juntos que vão trabalhar e vão culminar com esses diagnósticos que às vezes a gente quer evitar, né? Legal, legal. Então, assim, se eu puder resumir um pouquinho do que a gente falou até agora, então você está até trazendo essa última fala sua. As doenças, elas não acontecem por um único motivo, na maioria das vezes, e principalmente essas doenças, pressão alta, diabetes, obesidade, câncer, depressão, problemas psiquiátricos, não é uma única coisa que está causando aquilo, por isso que seria até imprudente a gente falar que se você fizer só uma coisa, você vai conseguir evitar todas essas doenças. Então, talvez é um exagero quando foi falado que a gente consegue zerar as doenças somente com a alimentação, mas pelo que você falou aqui, a gente consegue reduzir muito o risco de algumas doenças, principalmente quando a gente fala dos nossos filhos e até dos nossos netos. É isso, né? Exatamente, excelente resumo. Você lembra quando você foi lá no consultório, que foi quando a gente teve a ideia da live, e você falou, nossa, as minhas pacientes estão preocupadas, elas perguntaram para mim, mas é verdade que se eu melhorar a alimentação, eu vou impactar? Sim, a resposta é sim. Você lembra que eu falei para você? Não perca essa oportunidade. Sim, o que ela falou não faz o menor sentido do ponto de vista científico, mas vamos aproveitar então para melhorar a alimentação da galera, né? Principalmente das gestantes. Perfeito. Eu acho que o impacto vai ser gigante. Perfeito. Então, até para quebrar, assim, acho que em 3 momentos diferentes, e para ficar bem claro, né, o que você pode fazer e o que esperar de cada tipo de intervenção, a gente tem um primeiro momento que talvez seja a maioria das minhas seguidoras, que é o momento antes de engravidar. Então, aquele casal que está tentando engravidar e está com dificuldade e está buscando uma gestação. Uma pergunta que vem muito, e aí essa eu vou pegar para mim, que é, será que tem algo que eu faço na minha alimentação que vai ajudar a que eu consiga um positivo mais rápido? A alimentação vai me ajudar a engravidar? E hoje os estudos não mostram isso de forma consistente. Não parece que uma dieta específica ou um alimento específico, né, que a gente sempre busca a solução milagrosa, né? O que eu tenho que comer para engravidar mais? Não existe um alimento, não existe nada específico, mas parece que ter uma alimentação saudável, com todos os conceitos, os preceitos de uma alimentação rica em alimentos naturais, uma dieta diversificada, aquela história do prato colorido. Então, você ter uma dieta saudável parece que é bom para a sua fertilidade, e comer muitos industrializados, fast food, isso sim, ultraprocessados, isso é ruim para a sua fertilidade. Então, esse é um primeiro ponto. Então, vale a pena para engravidar melhor ter uma dieta saudável? A resposta é sim. A segunda pergunta que sempre vem é, então, vale a pena eu esperar para engravidar? Eu vou fazer um tratamento de fertilização, tem um fator tubário, tem um problema no sêmen. Vale a pena eu adiar 6 meses, 1 ano, uma gestação? Isso vai aumentar minha chance de gravidez? Aí já é controverso, né? A gente tem que ver cada caso. Você pega uma paciente de 40 anos, se ela postergar 1 ano a gestação, tudo bem, pensando no bebê lá na frente, talvez seja interessante.
mas talvez se ela postergar um ano, ela não vai conseguir engravidar, porque ela vai estar mais velha, vai ter menos qualidade de óvulos. Então, acho que tudo que a gente está falando aqui vai servir, mas muito cuidado e muita ponderação na hora que você decide, olha, eu vou seguir esse caminho, tá, mas esse caminho eu estou abrindo mão de, por exemplo, tentar engravidar antes. Isso pode me trazer um certo prejuízo, tá? Então, eu acho que esse é um primeiro ponto que eu já queria trazer no comecinho. E aí o que eu quero perguntar para você é, engravidamos, tá? Então conseguimos o positivo. E agora, tem alguma coisa que eu devo fazer durante a gestação que realmente vai transformar? Tem algum alimento que eu tenho que consumir? Tem algum alimento proibido ou não? Como que é isso? A resposta é a mais, eu diria, consensual que existe no momento, que é reduza o consumo de alimentos ultraprocessados. O que é alimento ultraprocessado? Esse conceito vem de uma classificação criada por um cientista brasileiro, que é o professor Carlos Monteiro, e que ajudou aí eles idealizar o Guia Alimentar Brasileiro. Então, se você quiser comer direito durante a gestação, Guia Alimentar Brasileiro está na internet, aberto para todo mundo, e para as crianças o guia para menores de 2 anos, tá? O que é alimento ultraprocessado? São aqueles alimentos que são produtos químicos juntos, que não tem comida ali. Tem um monte de produto químico, é um rótulo gigante, normalmente você não entende o que é, as coisas estão escritas no rótulo. Esses alimentos estão associados a tudo de ruim que a gente conhece, tá? Então, desfecho cardiovascular, obesidade, doença mental, todo mundo está estudando isso. Você mesmo falou, até para engravidar tem evidência de que você diminui o ultraprocessado. Tem um artigo, depois vou até te mandar, Lê, do New York Times, que é um artigo não científico, é um artigo aberto, né, do New York Times, que o autor, que é um jornalista científico, ele está atrás da dieta ideal. E é muito interessante esse artigo, porque é algo que a gente tem buscado há milênios, literalmente, né? O que comer, o que não comer. E a gente sempre tende a demonizar nutrientes ou alimentos. Então, a gente tem a fase do não coma ovo, depois tem a fase do coma ovo, por favor. E muito dessas modas é para distrair a gente do que realmente faz mal. Então, por exemplo, o consumo de açúcar no Brasil caiu, despencou muito. Por quê? Porque a gente está consumindo açúcar via alimento ultraprocessado. Por isso que os números em obesidade dispararam para cima, o número de seletividade alimentar nas crianças disparou para cima. Então, se você puder, durante a gestação e o resto da sua vida, reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados e aumentar o consumo de alimentos in natura, que são frutas, verduras, legumes, grãos, até carnes, né? Porque hoje também tem a coisa do excluir carne totalmente, mas aí o cara, ao invés de comer carne de, né, alimento de origem animal, ele vai lá e come o hambúrguer vegano, que tem um monte de coisa que a gente nem sabe o que é. Inclusive, um autor de Harvard veio para dar aula no congresso da ABESO, né, da Associação Brasileira de Obesidade, aí, Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica, e ele falou exatamente isso. Ele mostrou, ele comparou a composição do hambúrguer vegano do McDonald's e do hambúrguer bovino do McDonald's. E os dois são ruins, os dois são péssimos, né? Nenhum dos dois é bom. Só que o vegano tem uma quantidade absurda a mais de sódio e de gordura, porque a proteína cai. Então eles põem um monte de coisa aromatizante e tal para ficar parecido, e o cara tá lá, não tô comendo carne, mas tá tendo uma alimentação péssima. Então a gente sempre tem que olhar para o todo e sair dessa história de que eu tirar o glúten, tirar a lactose, tirar o açúcar e comer adoçante. Isso a gente fica chovendo no molhado, comendo mal, consumindo alimento ultraprocessado, engordando, né? Aumentando piorando a composição corporal, e a gente não come direito. Então, recomendo o Guia Alimentar. Teve uma amiga minha que postou hoje: a Denise vai fazer uma live e ela come pão e com glúten, porque ela me conhece. Ela sabe que eu não sou a favor de ficar tirando e achando que isso vai fazer um milagre, porque não vai, tá? Isso tem, assim, milhares de evidências, é só a gente bater um papo. Sim, não, bem legal isso já que você trouxe do glúten, da lactose, que também é uma coisa que as tentantes me perguntam muito, né? Eu preciso tirar glúten, eu preciso tirar lactose, porque, como você falou, estão demonizando, né, alguns tipos de alimento. E
a gente sabe que isso só faz sentido você tirar algum desses tipos de alimento, pensando, aqui estou falando exclusivamente da fertilidade, só faz sentido você pensar em tirar uma pessoa que tem intolerância a esse alimento, tem alguma doença relacionada por exemplo, um paciente celíaco. A gente tem estudos mostrando que paciente que tem doença celíaca, se você tira o glúten da dieta, você melhora a fertilidade desse paciente. Tem estudos mostrando que paciente celíaco consumindo glúten tem mais infertilidade. Só que isso não significa que eu preciso tirar glúten para todo mundo, que isso vai melhorar, que isso vai ajudar, né? E é muito difícil quando eu dou uma orientação no consultório, a paciente, ela entende que quando eu falo alguma coisa, eu estou super embasado em ciência e que se ela fizer o que eu estou pedindo, ela vai melhorar a chance de sucesso dela, seja isso conseguindo positivo ou tendo uma gestação saudável. Então eu sempre exponho essa questão, né? Toma muito cuidado. Se você quer, eu quero tirar o glúten porque eu tirei e me senti melhor. Tá bom, tudo bem, mas você está tirando o glúten e está colocando o que no lugar? Nessas substituições perigosas que a gente faz, né? Eu vou te dar um exemplo muito bom sobre a substituição, por exemplo, da lactose, tá? Lactose é um açúcar que não tem o índice glicêmico alto, ele tem um índice glicêmico baixo. A lactose é o açúcar natural do leite. O nosso organismo, em teoria, consegue digerir a lactose e a nossa microbiota, em teoria, para os não intolerantes, né, para quem tolera, é adaptada para desenvolver, então, aí para digerir a lactose. Até aí, tudo bem. Quando a gente tira a lactose da nossa dieta, e tudo bem você tirar se você se sente melhor assim, o que você põe no lugar, em geral, é maltodestrina, que é um açúcar simples, com alto índice glicêmico. E normalmente essas bebidas têm outros produtos para ficarem palatáveis, porque senão você não consegue tomar, né? Então, só muito cuidado com isso. Eu sempre, as pessoas que preferem tirar, eu oriento, né? Tudo bem, não tem problema, mas precisa ver muito bem o que você está pondo no lugar, porque você continua consumindo, ajudando a indústria a vender os produtos deles, e o Brasil é um dos países que mais consome produtos assim dietéticos especiais, porque a gente entra muito na moda da comida, né? E só que isso às vezes não faz sentido algum. Agora, Lê, eu vou falar uma coisa e já vou fazer o gancho, uma pergunta para você também. Na pediatria, a gente tem estudado muito, tem saído muita coisa sobre estresse, né? Então, por exemplo, o estresse muda a composição do leite materno. O estresse da mãe é como se o bebê estivesse mamando cortisol. Mães têm um monte de corte aí pós desastres naturais, então e também atentados. Tem uma corte pós tempestade de gelo de Quebec, tem uma corte pós Torres Gêmeas. Todo mundo acompanhando o desenvolvimento dessas crianças que nasceram em épocas que as mães passaram muito estresse. E muita coisa já foi relacionada. Então, a quantidade de cortisol na saliva da mãe e do bebê de 1 ano era igual quando a mãe tinha estresse pós-traumático, né? Então, a gente tem estudado muito estresse e visto que redução de estresse talvez seja uma aí das categorias de mudança de estilo de vida mais benéficas para a pediatria, tá? Para a parentalidade, para a pediatria. Isso também não é uma verdade para a infertilidade? Você acha que... Porque eu acho que tem tudo a ver aquela história da mulher distrair, sabe, pensar em outra coisa e de repente ela... Eu demorei 2 anos para engravidar e para mim foi isso. Assim, eu encasquetei que assim, eu fiquei estressada demais, comecei a entrar numa de não vou engravidar. E aí eu usei estratégias comportamentais e terapia e tal, e aí relaxei e aí consegui engravidar, né, do Miguel, que hoje tem 11 anos. Então, eu queria saber, porque eu acho que é tão, assim, linkado isso, as mulheres andam tão estressadas e sobrecarregadas e tudo mais. Boa pergunta. Essa é uma pergunta bem recorrente aqui no consultório e aqui no Instagram também, porque todo mundo já ouviu, como você mesmo falou, que relaxa que você engravida, você está pensando muito nisso. E o que eu sempre gosto de brincar com minhas pacientes é o seguinte, não é o estresse que causa infertilidade, é a infertilidade que causa o estresse. Não é porque você é ansiosa que você não está engravidando. Você está ansiosa porque você não está engravidando. A gente pede comida no iFood, aí dá lá, que vai chegar em meia hora.
Deu 40 minutos, a comida não chegou, você já quer matar o motoboy, jogar o celular na parede por causa de 10 minutos que a comida não tá aqui. E aí Viu? você Não peça pega, tem. comida no iFood, olha aí, ó. Vamos comer comida de verdade em casa. Sim, Vamos parar exato, com exato. isso. Não, aí você pega gravidez, né, que é o sonho de muitos casais, e o casal planeja. Hoje quase todo mundo planeja a gestação, você escolhe o melhor momento, você vê o trabalho. Tem gente que até gosta de ver, vou ver na astrologia, se eu engravidar nesse mês, meu filho vai ser de tal signo, que vai casar na nossa família. Então, assim, você fez um monte de Nossa. planos. Você fez um monte de planos. E aí, de repente, já se passaram 2, 3 anos e nada da gestação acontecer. Então, assim, é normal. Tem até um estudo que compararam o nível de estresse e ansiedade de diversas doenças e viram que pacientes oncológicos, ou seja, paciente com câncer e paciente com infertilidade, é quase o mesmo nível de estresse e ansiedade. Então, assim, esse é um problema real no nosso dia a dia do consultório. Dito isso, não tem nenhum estudo que consegue mostrar de forma consistente que pessoas mais estressadas têm mais dificuldade para engravidar, tá? Uhum. Então, assim, se você me perguntar, você acha que vale a pena a paciente ficar menos ansiosa, menos estressada? Com certeza. Acho que não tem nenhum médico que acha que é legal o paciente estar estressado, tá? Sim. Mas, se a gente pensar, se eu tiver mais tranquila, menos estressada, será que eu vou engravidar mais? A Uhum. resposta aparentemente é não, tá? Entendi. Os estudos não conseguem mostrar que se você estiver mais estressada, a não ser aqueles picos de estresse tão absurdos Uhum. que a paciente para de ovular, por exemplo. A gente vê isso quando a paciente, por exemplo, perde um ente, a mãe, o pai, ou sofre um acidente de carro e desenvolve um transtorno de estresse pós-traumático. Então, assim, picos muito grandes de estresse que acabam alterando o ciclo menstrual, isso sim pode afetar a fertilidade. Mas aqui a gente está falando de exceção. Agora, o Sim. que tem uma grande psicóloga lá da Inglaterra que estuda muito essa parte, ela publica muito. Ela é bem legal, assim, eu já até conversei com ela uma vez num congresso e depois por e-mail. E ela já fez muitos trabalhos em relação a isso, e o que ela fala é que assim, a ansiedade por si só não é um problema. A questão é o que você faz quando você está ansiosa. Uhum. Então, por exemplo, não sei se era o seu caso, mas tem algumas mulheres, eu sou assim, né? A minha esposa Renata é o contrário, mas eu, quando eu começo a ficar muito ansioso, minha vontade é descontar tudo na comida. Então Uhum. eu fico mais tendencioso para comer mais doce, comer mais porcaria. A Renata é o oposto, né? Ela fica ansiosa, ela para de comer. Eu não. Eu fico ansioso, eu como. Sim. Tem pacientes que, por exemplo, tabagistas ou ex-fumantes, começam esse período de estresse e ansiedade, começam a fumar. Uhum. Ou você está tão ansiosa que você decide não ir no médico, ou você não faz o exame por medo do resultado que aquele exame vai trazer, e agora, se achar algum problema. Então, assim, a ansiedade não é o problema é, estou ansiosa, Como lidar com então ela? eu tô comendo um monte de besteira, eu tô fumando, eu Perfeito. briga com o parceiro, aí não consegue ter relação sexual no período fértil, porque tá brigada. Então, assim, É, tem esse detalhe, né? Suportar o parceiro, né? exato, É, gostei exato. dessa. Ale, olha que interessante, olha que link maravilhoso que a gente vai fazer agora. Comer emocional, você falou, desconto na comida. Sabe quando que a gente aprende? Na infância, tá? Quando que Sim. a gente aprende a esperar? Quando a gente aprende a ser menos ansioso? Quando que a gente aprende a planejar e a não sofrer com frustração? Na infância. Então, o que está acontecendo? A gente está criando uma geração cada vez menos tolerante à frustração e a esperar. Eu tenho pais jovens no consultório que vêm com o celular. E aí, que aplicativo que eu vou usar agora? Então, agora não vai ter aplicativo. Agora é você, o neném e o pai do neném, né? Vocês e o neném. E assim, as pessoas ficam perdidas e vão ficar cada vez mais, tá? Porque a gente está cada vez mais dependente da tecnologia. A gente precisa se convencer que não precisa dela para tudo, né? Não sei se você viu um caso aí, e não é recente, faz tempo já, de um grupo de jovens que seguiu o Waze e caiu no mar. Eles seguiram até cair no mar, entendeu? Então, assim, Uhum. menos, né? A gente está um pouco perdendo essa capacidade responsiva, que é o que mais a infância precisa, de responsividade natural, Uhum. normal, real. Eu achei bem interessante isso. É lá atrás que a gente está errando, né? Se hoje você desconta na comida,
algo lá atrás aconteceu, né? Eu estou fazendo minha Sim. parte, viu? Não é, não, tá fazendo bem. Mas eu acho que é um aprendizado, né? E é difícil. E eu falo isso para meus pacientes. é, Quando elas chegam até mim, elas já passaram numa fase que elas fizeram um monte de planos e elas já viram todos os planos ir por água abaixo. E às vezes elas começam a entrar numa fase de recusa ou até assim evitar planos, porque ela já se frustrou muito, então ela está tentando se proteger psicologicamente disso. Sim. Mas o tratamento, né, seja quando a gente faz um tratamento simples, o acompanhamento, ou até mesmo uma fertilização in vitro, é um aprendizado. É um aprendizado para a gente lidar com as nossas emoções, a gente lidar com as situações, lidar com o negativo. A gente muitas vezes teve tudo na mão e de repente as coisas não estão acontecendo, e pior, para as coisas acontecerem, tem coisas que não vão estar no nosso controle, Sim. que a gente vai fazer, e tem coisas que a gente não vai conseguir fazer. Vai depender, cada um vai chamar, tem gente que fala que é Deus, tem gente que é o universo, o karma, cada um vai chamar de um jeito, ou acaso. Mas a gente vai ter que lidar com essas situações. E isso vai ser passado para os nossos filhos, né? Então, eu tenho visto. É uma coisa que a gente ainda nem conversou muito no consultório, que eu acho que ainda está cedo, mas coisas de psicologia positiva na criação da criança, e o que que a gente pode fazer, e o que que a gente deve evitar falar, e como que a gente incentiva, e como que a gente cuida. E isso acho que não vale só para a criança, mas vale para os nossos relacionamentos, né? Com o nosso parceiro, com a nossa parceira, com os nossos familiares, com os nossos amigos, como que a gente pode se tratar melhor. E isso com certeza vai influenciar no desenvolvimento de doenças, seja doenças físicas e doenças psicológicas, né? Você percebe isso também? Faz sentido o que eu estou falando? Total. A maneira como a gente lida com as situações muda tudo. Eu recebi uma mensagem de uma mãe recentemente, até postei no meu Instagram, a mãe falando: Nossa, eu saí do seu consultório e mudei totalmente a ideia de que eu apenas almoçava com os meus filhos, para nossa, eu almoço todo dia com os meus filhos, né? E isso muda até o Uhum. clima da comida, né? As mães, essa coisa da culpa, eu acho que é o tema mais prevalente no consultório. Eu cada vez mais aprendo a lidar com ele. É uma coisa muito construída ainda da nossa sociedade, de como é estruturada a nossa posição na sociedade. Então, as mulheres carregam muita culpa. Então, aquela a sensação ruim lá de não conseguir engravidar, essa frustração, depois se repete em outras situações depois que a mãe tem o neném, né? Então, a gestação, esse momento que vocês estão lidando com o não controle, essa sensação de descontrole é muito aversiva para a gente. A gente quer controle o tempo todo. E eu acho que a criança é o que mais coloca isso em evidência. Ter um filho é o que mais faz a gente enfrentar o não controle, né? Você que é pai de dois aí, deve saber do que eu estou falando, né? E aí, agora não dorme, e aí? Faz o quê? Né? Não dorme faz um mês, e aí? Então, Sim. e a gente vai aprendendo a lidar. Isso amadurece muito a gente, né? Faz a gente crescer muito como ser Uhum. humano, como pais que vão precisar fazer pelo outro, se deixar em segundo lugar. Então, é um crescimento como ser humano muito grande. Sim, não, aí tem muito a ver com o que a gente vive no dia a dia lá do consultório, que a paciente ela quer começar um tratamento e aí ela chega a toda a expectativa e não começa porque tem um cisto ou a contagem dos folículos não está boa e obviamente surge uma frustração, né? Às vezes a paciente chora e fica chateada, poxa, vim pronta. E aí eu falo, essa é a primeira lição da maternidade e da paternidade. As coisas não estão 100% no seu controle. Uhum. E acho que a gente vivenciar isso, né, e aprender a lidar com isso, e começa lá atrás. Começa nesse momento que eu trabalho no dia a dia do consultório, né? Eu aprender a lidar com isso agora vai ajudar quando a gente estiver durante uma gestação e que você talvez vai ter que se privar de algumas coisas durante a gestação, você não vai conseguir fazer tudo o que você quer, e aí você vai ter alguns sintomas que você não queria, você vai se sentir mal, e depois você não vai conseguir se locomover, e aí vai ter o parto, e às vezes você quer um parto normal, e é uma cesárea de urgência, e aí você vai ter o filho, e aí ele não dorme, ele não come, ele não mama. Então, assim, tudo pode E é a acontecer, né? E melhor se a gente não coisa do estiver mundo. preparado. E é a Sim, melhor, eu falo que exato. é a experiência mais linda e mais louca que existe, né? Que a gente não vive Sim, sem, né? Não vive sem, mas ao mesmo tempo se pergunta,
por que que eu fui fazer isso, né? É muito louco, é muito louco. Eu lido muito com essa ambiguidade de sentimentos, né? A mãe chora e ri ao mesmo tempo, é tudo ao mesmo tempo agora, é tudo intenso, e aí as coisas vão se ajeitando depois. É lindo. Sim, sim. Não, exato. Os pacientes me perguntam, né? As que me acompanham sabem que eu tô com o bebê de 1 mês em casa. Elas perguntam, e aí, como é que tá? Eu falo, é um bebê normal. É um bebê que chora e tá tudo bem. É um bebê normal. Ele chora, ele mama, ele faz cocô, ele acorda à noite. E faz parte, né? Tudo isso. Então a gente está muito preparado para esse momento, dentro do possível, né? Porque a gente acha que nunca vai estar 100% pronto. Mas tudo isso vai ajudar muito a gente na criação dessa criança e também na nossa construção como pai, como mãe, né? A gente também se conhecer nesse momento diferente, nessa posição diferente que a gente não estava antes, né? Exato. Melhor coisa da vida. É, isso aí, isso aí. Beleza, muito bom. Então, assim, acho que para a gente recapitular, só a gente desviou, né, do assunto alimentação e epigenética, mas Total. não desviou, mas não tanto, né? Porque Aham. se falou só sobre alimentação, né? Começou essa discussão o quanto a alimentação influenciava, mas a gente viu aqui que não é só alimentação, né? Que tudo influencia, muita coisa influencia. E eu acho que talvez o recado, e me corrija se eu estiver errado, que faz muito sentido, sim, a gente pensar o que que a gente está comendo, como que a gente vai influenciar a médio e longo prazo na vida dos nossos filhos durante uma gestação, mas também tomar bastante cuidado para não virar uma neurose. E como Exato. você falou, isso é proibido, é permitido, o que que eu faço? E de repente você se sente totalmente perdido e não sabe para que lado ir, né? Você fica fazendo tique nas metas, só batendo meta, não vai não vê nem sentido no que você está fazendo, né? Tem algumas pessoas às vezes, eu tomo leite e tal, mas por que que você toma leite? Ai, nem sei, faz tanto tempo que eu tomo. A gente para de raciocinar, né? Então, é o todo, é o padrão alimentar que a gente tem que prestar atenção, e esse padrão, quanto mais in natura for, melhor. Perfeito. Uhum. Perfeito. E até vou aproveitar, eu não sei se eu consigo colocar. Ah, acho que apareceu aí. Eu recebi uma pergunta durante o dia, que é mais ou menos isso que você está falando agora. Suplementos é melhor do que alimentos, pensando nisso, né, De em evitar forma doenças? alguma, de forma alguma. A arquitetura do alimento é inimitável, né? A gente tem uma aula lá no meu curso que chama Leite Materno, uma arquitetura inimitável, que é uma das grandes tentativas de se estudar como mimetizar o leite materno por meio de fórmula infantil. Eles estão tentando ficar menos longe, esse é o momento, né? Então, a mesma coisa para suplemento alimentar. Os alimentos têm uma função, uma sincronia, uma harmonia entre si, que não pode ser mimetizada por suplemento. O suplemento entra para quem tem déficit, para quem não consegue ingerir o que o alimento traz naturalmente. Perfeito, perfeito. E aí chegou essa pergunta também, que assim, o que que realmente é comprovado? Tem algum alimento, algum tipo de dieta nesse período, durante a gestação ou no início, do pós-parto? Não. Tem alguma coisa que realmente está, é isso, faz isso? Tem alguma fórmula mágica? Não. É isso que eu falei, menos ultraprocessado, mais alimento in natura. Isso é a única comprovação que a gente tem. E a gente tem estudos robustos falando isso. Pra você ter uma ideia, a American Heart Association, em 2021, fez um guia de uma dieta, o que é uma dieta saudável, tá? E é exatamente isso que a gente está falando. Não é uma coisa só, é uma lista de coisas, isso está postado no meu Instagram em algum lugar. Depois eu te mando você postar aí, a gente põe no Stories. É uma lista de coisas que envolvem isso que a gente está falando, equilíbrio, caminho do meio. Ninguém está falando lá, tire glúten, tire lactose, tire isso, tire aquilo. Não. Consumir tudo com moderação e de um jeito harmônico, variado. Então, a variedade alimentar é uma das coisas mais valiosas que tem. Tá? Isso se o seu objetivo for saúde. Se o seu objetivo for ganhar massa muscular, pode ser que você tenha que ter outro tipo de alimentação. Tá? A gente está falando de saúde geral, saúde cardiovascular, que é uma das principais causas de óbito hoje, é ataque cardíaco, né? Então a gente está Uhum. tentando evitar isso, diminuir a obesidade. Então, não existe um alimento, não existe alimento milagroso. Não tem como, porque nós somos multifatoriais. O nosso corpo precisa de um monte de coisa.
Então, se você quiser fazer algo pela alimentação, reduza ultraprocessado, aumente in natura e cuide do resto da vida também, né? Dormir, como a gente falou, reduzir estresse, fazer exercício físico, não consumir substâncias, que hoje também o abuso de substância está muito grande, né? Todo mundo toma remédio para tudo, para dormir, para acordar, para ter relação sexual, para tudo, né? Então também é um problema, isso está acontecendo cada vez mais cedo, as crianças estão cada vez mais recebendo remédios mais cedo. Então é esse todo que a gente tem que olhar. É isso que vai impactar aí também positivamente a infância. Boa, boa, perfeito. Chegou uma pergunta aqui também, que perguntaram, no caso de útero de substituição, a alimentação da mulher que vai gestar, isso influencia? É exatamente isso Influencia. que a gente está falando, né? Influencia sim. Não é determinante da vida da criança, entendem? É isso que a gente está falando aqui, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem interessante que eu sempre conto nas aulas de substituto de leite materno, né? Antigamente, quando a mulher não conseguia amamentar, eles procuravam ama de leite, amas de leite. E essa ama de leite tinha que ser educada, alta, não sei o quê. Então, eles pegavam as características da ama de leite achando que o leite materno passava isso para o bebê, né? Então, o que a gente sabe é, sim, a alimentação, o ganho de peso adequado vai influenciar, mas não vai ser a determinação, como é que eu falei aquela hora, não vai condenar a criança a nada, tá? Não é uma Porque sentença. não é uma sentença, era isso que eu estava tentando buscar. E o pós-parto, né, a primeira infância é tão valiosa quanto a gestação. Então, precisamos tomar cuidado com tudo isso, tá? Perfeito, perfeito. A mulher que vai engravidar, né, a gestante, seja um útero de substituição, seja uma ovodoação, todos esses fenômenos que a gente está falando da epigenética, de você ativar de forma, na maioria das vezes, não intencional, né? Você não está escolhendo que você quer ativar um gene ruim ou tentando ativar um gene bom, mas você manter esses hábitos saudáveis, positivos, de todos os aspectos da alimentação e todo o resto, isso vai ajudar aquela criança a evitar doenças, vai privilegiar características positivas, mas sem neurose, né? Como a gente está falando aqui. Não tem nenhum alimento mágico. Perfeito. Acho que as principais perguntas que mandaram aí durante o dia foram essas. Maravilha. Eu aprendi demais Eu hoje, foi também. muito legal. Foi muito bom mesmo. Me perguntaram, eu vou deixar essa live salva, tá? Para quem entrou na metade. Teve também duas seguidoras que falaram que não iam conseguir assistir. Por favor, deixa salvo. Então, eu vou deixar salvo aqui no perfil. Legal. Desde quer terminar, falar alguma coisa, fazer Quero te um agradecer fechamento. muito pelo convite, te agradecer por tudo que você está fazendo aí pelas mães, porque depois elas chegam lá para mim, né, com os nenéns e felizes, e dizer para as mães que o seu melhor é suficiente. Eu acho que é isso que a gente precisa começar a treinar na nossa vida, porque eu lido todo dia com mulheres que estão sempre devendo algo, sabe? Não consegui bater as metas, não consegui ficar com meu filho, não consegui, não consegui, não consegui. Então, o seu melhor precisa ser suficiente para a sua vida, para a vida de quem está ao redor de você aí. E vocês escolheram um excelente parceiro para esse momento, porque eu sou muito fã do trabalho do Alê. Sou muito fã do Alê como pai, porque conheço ele, vai em todas as consultas, todas pediátricas, o que é uma raridade, né? Ele está sempre lá. Parabéns, Alê, é uma honra poder cuidar das crianças, da sua família. Espero que a gente fique junto aí por muito tempo ainda, que venha o terceiro, quarto, né? Tá animado? Calma, calma. Não, Menos, maravilha, menos. maravilha. Tá bom. Não, foi muito bom mesmo. Hoje foi uma live bem diferente do que eu costumo fazer. Como eu falei no começo, eu sempre foco muito, né, em como engravidar. E aqui a gente teve um foco muito mais durante a gestação e no pós-parto, o que a gente vai se preocupar. Mas acho que foi muito bom, muito útil. Como eu falei, eu aprendi bastante. Vou trazer muitas coisas da nossa live para o meu dia a dia lá do consultório. Muito obrigado a todos vocês que participaram, ficaram com a gente.
Espero que vocês tenham gostado. Vou postar agora ali no feed, e aí quem quiser comentar o que mais gostou, o que ficou com dúvida, a gente aproveita e já vai respondendo por lá. Dei muito obrigado. Para mim é um prazer ter você cuidando dos nossos filhos. Muito Adorei. obrigado mesmo. Adorei a live. Um beijo, Também pessoal. adorei, aprendi muito. Parabéns, viu? Você é muito profissa. Virei sua fã mais ainda. Beijo. Tchau. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.